roses were living the dream. To you, my darling. No, to you. Until it all came crashing down. You got fired. Fired? On August 29th, stop. You stop! And see The Roses. Rated R. In theaters everywhere, August 29th. I am so excited for this spa day. Candles lit, music on, hot tub warm and ready. And then my chronic hives come back. Again, in the middle of my spa day. What a wet blanket. Looks like another spell of itchy red skin. If you have chronic spontaneous urticaria or CSU, there is a different treatment option. Hives during my next spa day? Not if I can help it. Learn more at treatmyhives.com. Mais um capítulo 1 no ar para você que gosta de livros, leituras e inspiração. E dessa vez a gente vai colocar todo mundo para pensar. Ou melhor, todo mundo vai brisar junto com o episódio de hoje. Tá preparado? Capítulo 1. Tales de Mileto, o primeirão. Mano Tales nasceu provavelmente em 624 a.C. em Mileto, uma cidade da Ásia Menor onde hoje está a Turquia. Esse cara contribuiu muito para a matemática, para a física, para a astronomia e para a geometria. O brother realmente tinha uma mente afiada. Vale dizer que ele fazia parte de uma espécie de panelinha de nerds da época chamada Sete Sábios da Grécia Antiga, da qual participavam também Solon de Atenas, Pitaco de Mitilene, Periandro de Corinto, Cleóbulo de Lindos, Quilon de Esparta, Bias de Priene. Tá ligado que o sobrenome de todos eles é o nome de uma cidade, né? É porque naquela época os caras não tinham sobrenome, que nem a gente. Então, para diferenciar um Tales de outro Tales, que talvez existisse, era costume se referir à cidade em que o cara vivia e onde ele ficou famoso. Mas bem, Tales viajou pra caramba e chegou até o Egito, onde dizem conseguiu calcular a altura de uma pirâmide só de medir a sombra dela no exato momento em que tanto a sombra como a pirâmide tinham o mesmo tamanho. Uau! Ou foi sorte, ou o cara era genial. Essa façanha ficou consagrada num esquema chamado Teorema de Tales. É uma fita que você já deve ter visto na escola. O tal Teorema de Tales afirma que, aspas, num plano, a interseção de retas paralelas por retas transversais forma segmentos proporcionais. Pois é, filosofar não é só ficar brisando por aí não. Lá no Egito, Tales também observou que as margens do rio Nilo ficavam super férteis e produtivas depois de o rio transbordar, e que, naquela lama toda, apareciam mais minhocas e rãs do que antes. Talvez isso tenha levado esse mano a acreditar que a água era o princípio de todas as coisas. Tales de Mileto, o primeiro a indagar sobre esses problemas, disse que a água é a origem das coisas e que Deus é aquela inteligência que tudo faz da água. Quem disse isso foi Cícero. Tales pensava que a água era um elemento que, em densidades e proporções diferentes, formava todos os seres e objetos. Meio diferenciado das ideias, mas é uma conclusão de respeito, parceiro. Considerando que Tales nem sonhava com um treco chamado microscópio. E a gente hoje, graças à química e à biologia, sabe que não é bem assim. Mesmo não estando de todo certo em suas teorias, ele foi o primeiro a tentar explicar racionalmente a origem do universo. E é isso que importa para o nosso papo. Vale lembrar que explicar racionalmente, naquela época, não acontecia do mesmo jeito que a gente vê hoje. Mas o princípio que organizava os pensamentos do Tales é o mesmo que organiza os pensamentos dos cientistas atuais, que as coisas possuem causas e que elas podem ser captadas pelo nosso pensamento. Assim como o lance da água, as explicações que o nosso amigo Tales dava para o mundo vinham das suas observações das coisas. O bichão pensava longe, literalmente brisava e via o mundo da lua. Uma vez, ele estava dando um rolê olhando para cima, para os astros. Aí, desatento, pá! Caiu num poço. Uma moça que viu a cena, depois de passar mal de tanto rir, disse para o Tales: "Você quer saber o que rola no céu, mas não consegue ver o que está no seu próprio pé." Mas tudo bem. Mesmo com a cabeça nas nuvens, o Tales era brilhante. A sede dele por conhecimento ficou famosa numa frase que resume bem o espírito das suas investigações. E talvez até da filosofia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Aí está a força do pensar racionalmente da filosofia. Ela dá a capacidade de ir puxando os fios até chegar a conhecimentos que pareciam distantes,
Mas agora se mostram pra gente, pra nossa razão. Tales morreu em 547 a.C. e não deixou nada escrito. Quem reuniu e organizou seus esquemas foi Aristóteles, séculos depois. A gente só pode concluir que o Mano Tales é o bichão mesmo, hein? Resumindo, Tales de Mileto. Em palavras-chave, observação, racionalidade, conhecimento, Tales foi o primeiro filósofo da tradição ocidental. Ele buscou explicar o mundo ao seu redor pela observação, considerando a água como o princípio de todas as coisas. E ele é considerado o autor da máxima "Conhece-te a ti mesmo". Vamos pro próximo? Pitágoras, o cabeção quadrado. Pitágoras, pau para toda obra, esse velhinho ensinava não só filosofia, mas também matemática. Você provavelmente deve conhecê-lo não por suas reflexões filosóficas, mas pelo seu famoso teorema. Olha lá, hein? Vai cair em vestibular. Para refrescar a memória, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como os demais pré-socráticos, muito da investigação de Pitágoras está na busca da axé, que ele acreditava poder ser encontrada através dos números. Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, em aproximadamente 570 anos antes de Cristo. Filho de família rica, recebeu uma excelente educação desde muito jovem. Tocava lira, manjava de poesia, aprendeu filosofia e matemática. Sua cidade era um rico centro cultural, considerada uma referência em arquitetura, ou seja, nosso mano Pitágoras era uma semente boa numa terra fértil. Pitágoras também viajou muito e foi muito influenciado por grandes civilizações, além do cercadinho dos gregos. Passou bons anos num lugar chamado Mesopotâmia, aprendendo astronomia e outras artes. E estudou no Egito, onde provavelmente teve o maior impacto sobre as pessoas. Aprendeu com grandes magos, sim, magos, e sábios sobre o misticismo, matemática e filosofia, e os estudiosos acham até que o seu conceito de metempsicose, calma aí, que logo a gente chega lá, pode ter recebido influência dos egípcios. Ou seja, o Mano deu um rolê bem louco pelo mundo e absorveu múltiplos saberes em áreas diferentes do conhecimento em cada lugar por onde ele passou, desde aritmética e geometria até misticismo. Após toda a sua jornada, o gênio foi para o lugar que se conhece hoje como o sul da Itália, para uma cidade chamada Crotona, e fundou a tão famosa Escola Pitagórica. Nos dias atuais, o bagulho poderia ser até considerado uma seita, já que os alunos tinham que passar por uma espécie de iniciação e manter segredos sobre os assuntos tratados ali dentro. Mas como sempre tem um fofoqueiro nessas paradas de mistério, a gente sabe hoje que a maior parte das coisas que rolava lá na escola de Pitágoras tinha a ver com números e formas geométricas. Pensa num pessoal tarado por número. Até filosofia e música eram números para esses malucos. E o que os números significavam para Pitágoras? Harmonia! Ele dizia que podíamos entender o mundo e a natureza através de números e formas geométricas. Sendo assim, os números não são apenas símbolos ou conclusões racionais, mas o significado real por trás do universo. Parece algum tipo de mania, mas eu juro que não é. Para os pitagóricos, o cosmo é feito de diversos ramos matemáticos, especialmente a trigonometria. Isso foi deduzido pela observação dos astros. Eles ficavam observando como o céu mudava do amanhecer até anoitecer, a cada estação, etc. Para eles, havia uma ordem no mundo, saca? Devido a essa visão, eles concluíram que a Terra era esférica. E houve pitagóricos que até mencionaram a rotação da Terra sobre o eixo. Mas a maior descoberta deles foi no domínio da geometria, com o teorema que a gente já viu. Além de números, Pitágoras filosofou sobre a vida de um jeito mais geral. Ele foi forte no misticismo, ele criou o conceito de metempsicose, que é basicamente a crença de que a alma é imortal e, após a morte do corpo, é transferida para outro corpo. Contam que, certa vez, Pitágoras estava num rolê quando viu uma pessoa bater um cachorro. Ele sentiu pena desse animal e disse: "Parem! Não lhe batam, porque é a alma de um estimado amigo meu. Eu o reconheci ao ouvir o seu latido. Allan Kardec que se cuide." Para Pitágoras e seus seguidores, a alma é a harmonia, ou seja, a unificação de muitos elementos misturados e a concordância dos discordantes. Para eles, o melhor exemplo da harmonia da alma era a música.
A música é uma combinação harmoniosa de contrários, uma unificação de múltiplos e um acordo de opostos. Ou seja, de um jeito bem pitagórico, o círculo se fecha. A harmonia que está nos números também está na alma e na música. Apesar dessa beleza toda, a vida de Pitágoras não foi lá muito fácil. O mano era um perseguido político e seus adversários incendiaram a sua escola em Crótona, matando vários alunos. E Pitágoras? Tá aí, mais um dilema da filosofia. Alguns estudiosos consideram que ele morreu no incêndio. Outros consideram que conseguiu fugir para a cidade de Metaponto, também no sul da Itália, e morreu um tempo depois. Outros acham que ele continua vivo, como Elvis. Não, isso não. Se o dilema dos brasileiros é Capitu traiu Bentinho, o dos gregos é Pitágoras morreu ou não morreu no incêndio? Os que se salvaram viajaram pela Grécia espalhando o que lhes cabia ensinar, mantendo alguns ensinamentos de Pitágoras vivos por mais algum tempo. A contribuição do brother Pitágoras é inestimável, pois ele não via os números só como os bagulhos para fazer mecanicamente uma conta, mas como símbolos que tinham um sentido maior no universo, na vida, na natureza. Será que havia algo que Pitágoras não conseguia fazer através dos números? De fato, esse maluco das contas teve uma contribuição que nenhuma equação pode calcular, já que devemos a ele muitas das paradas que temos e entendemos hoje. As palavras-chave são números, geometria, harmonia. Para Pitágoras e seus seguidores, o universo é feito de diversos ramos matemáticos, especialmente a trigonometria. Tudo do universo tem forma, simetria e pode ser lido através dos números. Os números ganham formas a partir de figuras geométricas. Vamos para o próximo? Heráclito, o obscuro. Pensa num boizinho arrogante. Pensou? É que tu não conhece o Heráclito. Não se sabe quase nada da vida dele, além de que nasceu em Éfeso, uma cidade grega que fica onde hoje fica a Turquia, e que ele era tão antissocial que o pessoal não fez nem questão de anotar direito a data de nascimento dele. Só existe uma referência à época em que ele se tornou famoso. Foi durante a 81ª Olimpíada, em 456, 454 a.C., que se situa o acme de Zenão e de Heráclito, dito o obscuro. Uns dizem que ele era da realeza, mas não quis ser filhinho de papai, assim renunciou a essas honras porque decidiu se dedicar aos estudos e à filosofia, e ele nunca se envolvia com a vida pública, o que os efésios achavam mó vacilo. Mas Heráclito, o obscuro, não estava nem aí. Diógenes Laércio, uma espécie de biógrafo dos filósofos, conta que uma vez os efésios foram pedir para ele estabelecer algumas leis para a cidade. Em vez disso, ele saiu da reunião e foi brincar com as crianças que estavam por ali. Como os efésios não desistiram e continuavam a encher o saco, ele respondeu: "Imbecis! Não será melhor passar o tempo assim, em vez de administrar o Estado em vossa companhia?" Rancoroso, né? Será que ele não tinha Deus no coração, não? Bom, a doutrina filosófica de Heráclito tem alguns pontos interessantes. Como outros pré-socráticos, ele achava que todas as coisas haviam sido geradas de um elemento só. Para o Tales, era a água, e para o Heráclito, o fogo. Mas o fogo não é aquilo que queima se você chega perto. Para o obscuro, o fogo era dotado de inteligência e foi a causa primeira do governo do universo. Até a água era fogo, que tinha entrado num processo de condensação. Imagina o bug na mente dos caras, achando que estavam apagando fogo com fogo condensado. O ponto mais relevante da doutrina de Heráclito era o princípio do movimento incessante das coisas. Ele expressava isso nesta frase, que é um dos seus fragmentos mais famosos. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio, nem tocar 2 vezes uma substância mortal no mesmo estado. Graças à velocidade do movimento, tudo se dispersa e se recompõe novamente. Tudo vem e vai. Você pode entrar 2 vezes no rio, mas nunca vai ser o mesmo rio, porque as coisas já não são as mesmas, nem o rio e nem você. As águas fluíram e seguiram seu caminho como o movimento da natureza. Você já teve outras experiências entre um banho e outro e também não é o mesmo. Fala aí. Heráclito falava difícil, mas falava bonito.
Outro ponto fundamental da doutrina desse filósofo dark era que o mundo não estava em paz. Claro que não, se tudo tinha vindo do fogo. O cara acreditava que o mundo vivia num constante estado de tensão entre os polos. Para ele, a discórdia causava a evolução e o movimento das coisas. Tudo se faz por contraste. Da luta dos contrários, nasce a mais bela harmonia. Dessa forma, a luta e a guerra são importantes para o pensamento de Heráclito. Ele disse que a guerra é, aspas, a mãe e a rainha de todas as coisas. E essa conclusão foi uma novidade naquela época. Mas se ele fosse do século atual, seria considerado um baita barraqueiro. Ainda assim, esses contrastes não viviam em guerra. Ele entendia que o cosmos era uma unidade de contrapostos, ou seja, que os opostos se abraçavam. Essa sacada pode ser considerada uma forma de dialética. Aliás, um dos maiores nomes dessa forma de pensamento é Hegel, um filósofo que você vai conhecer logo logo, que confessou, aspas, não há proposição de Heráclito que eu não tenha acolhido na minha lógica. Por esse motivo, Heráclito também pode ser considerado o pai da dialética. A sua morte também foi meio dialética, já que foi trágica e cômica. Ele morreu atolado na bosta. Conta-se que depois de ter contraído hidropsia, ficou muito debilitado e os médicos já não conseguiam mais ajudar, até que procurou um curandeiro que o aconselhou a mergulhar no estrume, pois o calor faria evaporar a água em excesso do seu corpo. Não deu outra. O filósofo mergulhou na bosta e acabou morrendo sufocado com a sua atitude genial. Resumindo Heráclito? Palavras-chave: fogo, movimento constante, luta de contrastes e dialética. Para Heráclito, o fogo é o elemento que deu origem a todas as coisas. Ele entendia que o cosmos era uma unidade formada a partir de polos contrários, e a discórdia entre os polos causava o movimento, de modo que, na vida e no mundo, tudo muda, nada é estável. E vamos para a próxima. Parmênides, o trava-mente. Na moral, a gente se admira com quão longe esse cara conseguiu chegar com as brisas dele. Esse filósofo lançou as bases para a metafísica clássica e ainda fundou a ontologia, que é o estudo do ser. Ele também foi rival, entre aspas, intelectual do Heráclito. A galera alongou as ideias e o debate sobre os dois até hoje. Eu estou falando de Parmênides de Eleia. Nascido em torno de 530 a.C. e falecido por volta de 460 a.C., ele foi um dos maiores nomes pré-socráticos. Ele nasceu na cidade de Eleia, na Itália, numa família rica e com certo prestígio. Seus primeiros contatos com a filosofia foram logo com a rapaziada pitagórica, em especial um mano chamado Amenias, que se tornou seu professor. Algumas fontes citam que Parmênides também teria sido aluno de Xenófanes e teria até dado um rolê por Atenas, mas não ficou muito por lá não. Mais tarde, ele fundou a sua própria escola filosófica chamada Escola Eleática. Eleia, Eleática, sacou? Ele deixou seus principais pensamentos filosóficos organizados em um poema chamado Sobre a Natureza. Por mais que nunca tenha se sabido de um encontro entre Parmênides e Heráclito, as ideias dele são tão divergentes e bem fundamentadas que rendem umas boas tretas filosóficas até hoje. Muitos estudiosos dizem que o coração desse debate filosófico está na pergunta: tudo muda e flui ou tudo permanece em essência? Enquanto os filósofos pré-socráticos estavam na bota para achar a arché através da physis, que é a natureza, em elementos como a água, a terra, o fogo, o ar, Parmênides dizia que todos estavam moscando. Para ele, a arché era o ser. E agora eu vou falar. E tu, escuta as minhas palavras, pois vou dizer-te dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que o não ser não é. Esse é o caminho da convicção, pois condiz a verdade. O segundo, que não é, é. E o que não ser é necessário, esta via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isto é impossível, nem expressá-lo em palavra, pois pensar e ser são a mesma coisa. Aí você para e pensa comigo, travou aqui. Travou aí? Travou aqui. Travou aí? Pois é, justamente por isso ele é o fundador da ontologia. Mas então, o que é o ser?
Tudo que existe é o ser. A existência é o ser. Eu, tu, nós somos o ser. E tudo no cosmos também. Logo, é uma afirmação. O ser é real. O não ser não é real. Real aqui não é aquilo que existe na Terra, sabe? É um real diferente. É uma realidade racional que pode ser vista como essencial em tudo aquilo que existe. Algumas características do ser são: o ser é um. Só existem o ser e o não ser. Não é possível que exista algo diferente, pois uma coisa ou está enquadrada em existir, ser, ou em não existir, não ser. O ser é imutável. O ser nunca foi diferente e nunca mudará. O que nos leva a concluir que o ser é eterno. Qualquer mudança faria com que o ser deixasse de ser o que é e passasse a ser uma coisa que não é. Sendo assim, ele passaria a não ser, pois já não é mais o que era, entendeu? Complicou, né? O ser é imóvel. O ser não está dentro de um conceito de espaço-tempo. O espaço e o tempo é que estão dentro do ser. Ele está no todo. E o todo está no ser. Dá um nó na cabeça, né não? Essa fita de ser, não é, acaba deixando a gente bem ruim da cabeça. Mas para resumir, o ser é a concepção de tudo na sua essência, entre aspas. Tudo é ser. Nós fazemos parte do ser porque nós existimos. E o não ser é tudo que não existe. Então, a gente nem precisa ficar brisando no que não existe, né? É impossível imaginar o inimaginável ou falar o impronunciável. Esse conceito travamente de Parmênides está baseado num dualismo. Tudo que existe não pode deixar de existir. A sua essência sempre existirá. E o que não existe nunca poderá existir. O não ser é o próprio conceito de inexistência. Aquilo que não existe não pode ser pensado, falado nem representado. Para que aquilo que não existe começasse a existir, seria necessário um movimento, mas Parmênides rejeita fortemente esse conceito. Para ele, o movimento das coisas é uma ilusão, criada pelos nossos sentidos. Nada realmente muda, em essência, porque se refletimos de modo filosófico e com a razão, perceberemos que o conhecimento só é possível se for garantido, sempre do mesmo jeito, porque se ele mudasse, nós nunca o reconheceríamos. E pensar seria incompreensível. Até aqui, já vemos o motivo da treta dele com Heráclito, percebeu? Enquanto Parmênides diz que o ser é imutável e nada muda, nada vai mudar, Heráclito vai na contramão e diz que a própria natureza das coisas é mudar. Está na essência do mundo mudar, pois a própria essência do mundo é um conflito entre forças opostas. Esse debate desaguou em uma pá de treta em que a galera se doeu por um e por outro. Vivem até hoje nas suas assembleias filosóficas debatendo sobre um assunto de mais de 2.500 anos. Resumindo Parmênides, as palavras-chave são ontologia, essência do ser e imutabilidade. Para Parmênides, achê era questão de ser ou não ser, não de elementos essenciais. O ser é imutável, ou seja, ele não se modifica. O ser está no todo, e o todo está no ser. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor, leitora, leitore. Você vai amar esse livro que acabou de ser lançado, Filosofia para Becos e Vielas, tudo o que você precisa saber sobre filosofia e outras brisas.
Tudo escrito por Marcelo Marques e Bruna Cossini, do canal Aldino Vilão, publicado pela editora Outro Planeta, que também é da Planeta. Gente, linguagem fácil, acessível, vai fazer maior sucesso com a garotada, vai fazer maior sucesso com quem é velho que nem eu e que não pega no livro de filosofia há muito tempo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão devorar isso aqui, ó, rapidinho, como a gente acabou de devorar o primeiro capítulo, dividido em 4 grandes nomes da filosofia pré-socrática. E se você ficou interessado no livro, vai aí na descrição do episódio, você vai encontrar mais informações. A gente se vê no próximo episódio do capítulo 1. Tchau, tchau!